Isabel Marques, professora de musicalização infantil há mais de 7 anos, trabalho com turmas de musicalização em escolas e também algumas oficinas de música em outros ambientes, como igreja e também fazendo workshops, oficinas de música. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho das minhas experiências. Muitas pessoas têm perguntado, vêm até mim perguntando o que fazer, né, nas aulas de musicalização. Normalmente o público que me procura são professores de musicalização recém-formados, né, em licenciatura em música, e já trabalham, né, com a musicalização, tem turmas de musicalização desde a educação infantil ao ensino médio, né, mas o público que mais procura é justamente o público da educação infantil, né, ensino fundamental 1 e 2 também, mas a gente eu recebo muitas perguntas em relação à educação musical, né, naqueles primeiros anos ali da educação infantil, e eu gostaria de explicar um pouco para vocês, compartilhar com vocês um pouco da minha experiência como professora, né? Visto que a necessidade é muito grande, né, dentro dessa área, né, da musicalização com crianças. Nem todo mundo sabe trabalhar com crianças, né? Nem todo mundo sabe como trabalhar música com crianças, né? Então hoje a gente vai usar essa aula para a gente pensar um pouco sobre isso, refletir um pouco sobre isso. Eu vou compartilhar, na verdade, aquilo que eu já costumo fazer durante todo esse tempo. E se você não é professor de musicalização em escola, formado, não tem licenciatura, mas você trabalha com alguma oficina de música, né, foi convidado para trabalhar em algum lugar, ou numa escola, ou num projeto social, seja lá onde for, ou é um projeto pessoal seu, né, você gostaria de doar o seu tempo oferecendo aulas de musicalização, mesmo se você não tem a licenciatura, essa também é uma aula que você pode aproveitar e você pode aplicar isso aí no seu dia a dia e você vai ver resultados, né? Mas, antes disso, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre a musicalização, tá? Muito tem se falado a respeito da musicalização, né? Eu mesma recebo convites para trabalhar em escolas aqui na minha região, né? Recebia já há algum tempo atrás e a gente vê que há uma necessidade, né? De ter a musicalização nas escolas. A gente sabe que a legislação prevê que você tem que ter, a escola precisa ter como disciplina a educação artística, não necessariamente a música, mas eu vejo aqui nas escolas da minha região aqui no Rio de Janeiro, que as pessoas têm um interesse muito grande pela musicalização. E eu fiquei pensando, né, mesmo escolas que têm professores de educação artística, né, que tem lá o seu professor de artes visuais ou de artes plásticas, né, teatro, mesmo assim os diretores, os coordenadores pedagógicos querem inserir a musicalização lá na grade. E eu fiquei pensando, mas por que se já cumpre, né, a questão da legislação, já oferece educação artística, né? Por que vai ter um custo ainda adicional com um professor de música, né? Se já tem um professor de educação artística. Porque a musicalização é encantadora. Os próprios professores, né, que estão atuando, os professores titulares lá dos alunos que estão no dia a dia, gostam muito da musicalização, ficam fascinados com a musicalização, né? A própria direção da escola, né, gosta de ver os alunos fazendo música, porque a música ela faz parte do cotidiano, né, da vida dos alunos, faz parte da nossa vida e também é uma ferramenta para a gente estar mostrando o nosso desenvolvimento, né, as crianças estarem mostrando o seu desenvolvimento aos pais, nas apresentações. Então a música, ela te possibilita isso. Então a procura, né, tem sido grande na questão da musicalização, apesar de se terem outras formas, né, de se aplicar arte nas escolas, porque a música ela é fascinante, as crianças gostam, os pais gostam, né, e é um poderoso instrumento, né, de educação para a formação
total, né, da criança, do indivíduo, né? E o contato e a experiência musical, ela pode proporcionar, né, um excelente desenvolvimento em vários aspectos da vida da criança. E hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho dos sinos diatônicos, né? Porque quando a gente fala em música, uma das primeiras coisas que as crianças perguntam é: tia, o que nós vamos tocar? Se eu chegar lá e só cantar, eu falo isso por experiência própria. Eu não estou dizendo que cantar não seja importante. É muito importante, né? O canto na musicalização é muito importante. A gente vai refletir sobre isso em outros momentos, em outros vídeos também. Queria que vocês deixassem sugestões também de temas. O canto ele é muito importante, mas as crianças acham que elas estão fazendo música quando elas estão tocando alguma coisa. Então, quando a gente chega logo na escola, esse aqui é a Isabel, professora de música, eles logo perguntam: tia, o que a gente vai tocar? E eles ficam fascinados com os sininhos, né? Eu já levei vários outros tipos de instrumentos de percussão e tudo mais, mas eles ficam encantados com os sinos. Eu falei, opa, é aí que eu vou investir, tá? Então, dentre os vários instrumentos musicais, dentre as várias possibilidades de instrumentos musicais, nós temos os sinos e eu gostaria de apresentar para vocês, né, um pouquinho desses sinos diatônicos, né? Nós temos aqui a escala de Dó maior. Nós sabemos que a escala é uma sucessão, né, de 8 sons. Nós temos 8 sons sucessivos, um após o outro, formando intervalos entre si, esses intervalos de tom e de semitom. E aqui nós temos as 8 notas musicais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Eu vou tocar cada sino para você poder observar os intervalos, né, entre as notas, ó. Tivemos as 8 notas musicais aqui. Esse é um conjunto de sinos que você consegue adquirir aí na internet, encomendando. É um tipo de instrumento que eu gosto porque ele não chega a ser assim tão custoso, né? Tem um preço acessível que normalmente os professores conseguem investir. Eu digo que eu gosto de ter os meus instrumentos para trabalhar com os meus alunos, mas também isso é uma proposta que você pode fazer à escola, né, ao diretor, né, comprar esses jogos de sinos. Algumas escolas não vão ter nenhuma dificuldade, né, em comprar, em adquirir aí, pelo menos para você começar, um jogo de sinos. Deve estar na faixa de 100 e pouquinho, né, você consegue ter um investimento aí com um retorno muito bacana, né? Tanto da escola, pode ser a escola que pode comprar, ou você mesmo, se quiser ter os seus próprios instrumentos, que é o que eu gosto, é o que eu costumo fazer. Eu não gosto de depender, vamos dizer assim, da escola, ou do projeto, ou da igreja para me ceder, né? Porque a gente sabe que há uma dificuldade, né, de recursos e a questão financeira também das instituições. Então, eu mesma gosto de ter o meu material porque isso é retorno para você mesmo, né, como professor. Os sinos são ótimos, são excelentes ferramentas para você desenvolver a questão da concentração da criança, da coordenação, né, de tocar no momento correto, né, a questão da sociabilização, porque ela está ali com aquele grupo de crianças, então ela vai aprender a respeitar o momento certo de tocar, o momento que ela tem que parar, o momento que ela precisa ouvir o outro. Ela tem que estar atenta a si, atenta ao outro, atenta ao todo, né, para fazer música junto. Esse é um princípio importante, você estar atento a si, ao outro, né, e ao que está acontecendo ali ao mesmo tempo. Então é uma ferramenta excelente. Mostrei um pouco dos sinos, né, para vocês, e eu gostaria agora de entrar na nossa aula propriamente dita, que é a questão das partituras para os sinos, né? As pessoas me perguntam muito: tá, eu tenho esses 8 sinos musicais, esses 8 sons,
Mas como que eu vou fazer essas crianças tocarem? Então, eu diria para você que nas primeiras aulas, você poderia começar, por exemplo, mostrando a escala, né? Você pode aplicar essa escala, aplicar os sinos, né? Nesse tema de escala maior, né? Você pode começar mostrando, falando sobre a escala. Não precisa ter uma definição técnica, né, muito elaborada sobre escalas, mas você pode falar que a escala é um conjunto de 8 sons. Primeira coisa, se eles conhecem as notas musicais, eles conhecem. Dificilmente uma criança não conhece. Por quê? Porque nós somos musicalizados desde muito cedo. Então a gente já nasce ouvindo musiquinhas sobre, a criança ela já tem uma noção dos sons. Então ela sabe, normalmente, eu vou dizer que 99% das crianças lá na sua turma vai conhecer as notas musicais. Aí você vai explorar isso, né? Vamos cantar as notas musicais, vamos fazer uma ginástica com as notas musicais, utilizando o corpo, cada parte do corpo é uma nota, eu vou subir, eu vou descer com as notas musicais e tudo, com os sons, para eles desenvolverem essa questão do gesto, essa questão também do movimento do corpo, que é muito importante na hora de fazer música. E aí você vai mostrar, né, os sinos e deixa eles escutarem, ouvirem o som do dó, ouvirem o som do ré, ouvirem o som do mi, perceberem essa distância de tom, tá? Ouvirem os sons juntos, o dó e o mi, ouvirem o ré e o fá juntos, né? O mi e o sol, ó. Aí você vai pedir para o coleguinha tocar um junto com o outro, aí você vai falar assim, Aninha, toca o dó junto com o João, né? Junto com o mi do João. Olha que legal, que lindo, os sons combinaram ou os sons não combinaram? Ficou bonito? Aí depois você vai falar assim, Aninha, toca o ré junto com o Pedro. Ih, tia, não combinou, esse som é feio, tá brigando. Eles falam assim, aí você já tá trabalhando ali meio que inconscientemente o conceito de intervalos consonantes, intervalos dissonantes, né? E eles têm essa sensibilidade, você tá propiciando, né, esse momento de sensibilidade musical, né? Desenvolvendo a escuta, a percepção. Bom, aí você mostrou os sinos, fez essa brincadeira com eles, deles misturarem aí os sons, ver se combina um som com o outro, um sino com o outro. E aí você precisa agora, já se passou algum tempo, né, algumas aulas, você já explorou a questão da escala, você já explorou a questão da escuta deles, né, de combinar os sons, de sons consonantes, dissonantes e tudo. Eles já estão bem familiarizados com os intervalos, familiarizados com as cores dos sinos, porque isso é importante. Cada cor, né, cada nota tem uma cor, né? O dó é vermelho, o ré é laranja, o mi é amarelo, o fá é verde, o sol é azul claro, o lá é azul escuro, o si é um roxo, vamos dizer assim, e o dó, né, uma oitava acima, o dó 3, perdão, dó 4, dó 3 é o vermelho, o dó 4 é o sino branco. Então, eles vão decorar essas cores com muita facilidade. Você não vai dizer que eles precisam decorar. Claro que não, mas isso é uma coisa natural. Eles já sabem, né? Às vezes eu mesmo, brincando ali, troco rapidinho, me confundo com não, eles logo me corrigem, eles sabem exatamente, né, que cada nota ela tem uma cor específica. E foi muito interessante, quero até compartilhar isso com vocês. Eu sou professora de piano, eu tenho um aluninho lá de 7 anos, e a gente tava tocando, né, juntos e tudo. Eu construí na pauta lá a escala de dó maior para ele, pedi para ele pintar cada notinha, né, com uma cor específica. E eu tive uma grande surpresa. Ele pintou as cores dos sinos.
exatamente as cores dos sinos. E eu fiquei assim, muito surpresa. Aí eu até perguntei a ele, eu falei assim, você tem musicalização na escola? Ele disse, tem. Eu falei, você já tocou aqueles handbells, aqueles sininhos coloridos? Ele disse assim, não sei o que é isso, tia. Eu falei assim, pois é, porque você escolheu as cores certinhas dos sinos para cada nota. O dó é vermelho, o ré laranja, ele não errou nenhuma. Eu fiquei assim muito chocada. E aí depois eu fiquei pensando muito sobre isso. Aí ele disse pra mim, né, questionei isso. Por que você escolheu essa cor pro dó? Por que você escolheu essa cor pro ré? Por que você escolheu essa cor pro sol? O sol é azul claro. Ele falou, tia, eu escolhi as cores do arco-íris. À medida que as notas vão subindo, eu fui escolhendo as cores do arco-íris. Eu falei assim, que máximo. Então a criança, ela tem essa criatividade, ela tem essa observação, né? As coisas da natureza, tudo tem um sentido, né? Tudo faz um sentido. Quando a gente vai crescendo, a gente vai perdendo um pouco dessa percepção, né? Um pouco dessa sensibilidade que a criança tem. Então, é realmente isso, né? São as cores do arco-íris, né? Eles entendem que são cores que vão surgindo, sons que vão surgindo e que compõem uma obra mais completa, uma melodia, né? Isso é tudo muito bacana observar isso. Então eles ficam fascinados com essa questão, né, das cores e dos sons diferentes e de cada cor, né? Então você já teve aula que você cantou bastante com eles a escala, já teve aula que você fez a ginástica das notas musicais, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre música e movimento, sobre música e movimentos corporais, né? Eles associam bem essa questão das notas, dos intervalos com os movimentos corporais. E aí você já fez bastante disso, eles já estão familiarizados com as notas, com os sons, em cantar essas notas, né? Com os intervalos da escala, estão familiarizados com os sinos, com as cores dos sinos, e aí sim você vai poder já começar a ensinar algumas melodias, né? Algumas melodias simples para eles. Músicas do cancioneiro popular ou músicas que eles mesmos gostam, né? E aí você vai poder desenvolver uma melodia simples, né, com eles. E aí eu trouxe para vocês verem aqui um livro de sinos, né? Esse livro aqui, ele tem notas musicais coloridas, né? Por um grupo que já está mais ou menos musicalizado. Eu diria que uma criança que normalmente já lê, uma criança que, vamos dizer, já está alfabetizada, já sabe ler e escrever, por volta dos 8 anos, né? 8 anos, 9 anos de idade seria o ideal para você já começar a trabalhar partituras coloridas. Como assim? Você vai ter as partituras mesmo, as partituras com as melodias escritas em clave de sol, tá? Lembrando que os sinos é 1/8 apenas, né? Você futuramente pode adquirir outros sinos com notas alteradas, como por exemplo o Fá sustenido, o Si bemol, o Sol sustenido, mas a princípio, né, para você começar a trabalhar, começar a musicalizar, você pode trazer só não, né? Já é muita coisa. A escala diatônica com os 8 sons de dó a dó. E aí você vai começar a fazer as partituras, né? Eu costumo dizer que a criança, antes de começar a lidar com os sinais gráficos da música, ela precisa desenvolver bastante a questão, ela precisa vivenciar, desenvolver a questão da vivência musical. Isso é mais importante do que apenas pegar uma partitura e começar a ler, né?
A música é muito mais do que isso, a música é muito mais do que você tá vidrado ali, né, um contato ali visual apenas. A música é muito mais do que isso. A gente costuma dizer que há muitos anos atrás, essa questão visual era muito importante, né? A questão gráfica. Nós ficávamos horas estudando música, nós tínhamos várias disciplinas nas escolas de música, né? Quem é músico aqui, que toca algum instrumento, fazia várias disciplinas ou ficava lá focado em ler. Bom era quem lia qualquer coisa, quem lia tudo, quem lia todos os tempos, uma semicolcheia ali, pontuada, você tem que ler e não pode deixar passar. Por quê? Porque a questão visual, a questão gráfica era muito importante, né? Bom músico era aquele que lia. Agora, na nossa contemporaneidade, a gente já pode dizer que o ouvido é mais importante do que o visual. O ouvido precisa estar mais desenvolvido, tá? Então, quando você trabalha essa questão dos sinos com as crianças, você primeiro trabalha o ouvido musical. A criança precisa, como eu disse, ter contato com essas notas, com essa escala, de várias formas, seja com os movimentos corporais, seja entoando essas notas, seja cantando com você a escalinha, como eu comecei a aula hoje, cantando só as notinhas. Elas precisam estar bem familiarizadas com esses sons, com a altura, com a distância desses sons, né? E depois disso, depois que você já fez vários exercícios de consonância, dissonância, eles já experimentaram, isso já levou aulas, tá, gente? E aí vocês já experimentaram várias possibilidades com os sinos, criação de melodias, uma coisa que eles gostam muito, deles criarem as sequências, né, deles criarem música, é um momento que eles se sentem os compositores e são, na realidade, porque eles criam coisas com bastante sentido, com sequências bem lógicas e dando sentido, né, às suas músicas, às suas melodias. E aí, depois que você já desenvolveu bastante isso ao longo das suas aulas, aí você já pode começar a pensar em construir partituras. Você vai fazer um link aí com notação musical. Como eu disse para você, a questão dos sinos você pode desenvolver desde cedo, né? Desde dos mais novinhos, a turma mais nova que você tiver, você já pode deixar explorar. Agora, quanto à questão de notação musical, você já pode utilizar a partir dos 8 anos de idade, quando a criança já está alfabetizada, ela já sabe escrever, ela já sabe ler, e aí você começa a mostrar alguns sinais de musicalização. O que acontece? Eu gosto muito de uma frase, de um texto, na verdade, de Rubem Alves, que fala que se uma criança ficasse fascinada ou encantada com a arte da jardinagem, né? Como que você ensinaria isso para ela? Se você fosse jardineiro profissional e uma criança ficasse fascinada com essa arte da jardinagem, como que você passaria isso para ela? Você já começaria colocando vários instrumentos e ferramentas na mão dela? Ah, isso aqui é a tesoura, isso aqui é isso aqui é aquilo, né? Já ensinando todas as técnicas? Não. Você deixaria ela apreciar o jardim. Você deixaria ela ter contato com as flores, com a terra. E naturalmente, com o tempo, dentro de um processo natural, ela mesma iria se interessar em conhecer as ferramentas, né, para poder tornar essa arte, né, da jardinagem uma coisa cada vez mais bonita, com perfeição. Então, a mesma coisa é a música. Né? Se você tem oportunidade como professor, né, lá na sua sala de aula, de trabalhar com música, você pode muito bem explorar essa questão, esse jardim musical, deixar as crianças vivenciarem bastante música, a escuta deles, desenvolverem a sensibilidade, e aí sim
depois de um tempo, depois de uma maturidade, aí você já vai poder apresentar algumas ferramentas, alguns sinais que não vêm para nos prejudicar, não vêm para deixar a gente vidrado na partitura e se eu errar, já era como era antigamente, né? Dizem que até reguada na mão o aluno tomava se tocasse errado. Não, mas essas ferramentas não vêm, não tenho medo, eu não preciso ter medo da clave de sol, eu não preciso ter medo das notas escritas na pauta porque eu vou errar, eu não sei decorar, eu não consigo. Não, esses sinais podem ser introduzidos aos poucos para que a criança vá se familiarizando e veem que esses sinais eles vêm para ajudar, eles vêm para somar, eles vêm para construir, ajudar a construir aquela história musical, aquele cenário musical, tá? Então, existem livros, né, de sinos que você consegue comprar. Depois, se você quiser, você pode deixar aqui nos comentários, você pode falar comigo, pedir indicação. Eu indico alguns materiais para você. Existem, né, vários livros, principalmente livros internacionais, né, que você pode adquirir aí pela internet, que tem as partituras para sinos, né, coloridas. Mas você pode estar montando a sua própria partitura. O que eu gostaria de mostrar para vocês é isso. Como que eu vou construir, né, uma partitura de sinos? Como eu vou fazer essas crianças tocarem por meio de uma partitura? Como eu disse, não é a primeira coisa. As crianças já têm bastante contato com música antes, não é a primeira aula que você vai chegar com uma partitura falando sobre a clave de sol. Não, mas se você quer inserir, já passou um tempo, você quer inserir a notação musical, quer começar a mostrar algumas figuras, eu quero mostrar a clave de sol, eu quero mostrar a pauta, eu quero mostrar as notas, você pode muito bem começar a construir a sua partitura musical, a sua partitura para sinos, né? E aí o que você vai precisar? Você vai precisar de uma melodia. Primeira coisa, uma melodia simples, tá? Uma melodia que normalmente tenha poucas notas musicais, porque tem professor que erra muito por causa disso, porque ele quer pegar a música que ele gosta. Ele quer, eu quero eu quero a marcha turca. Vai ser muito difícil você encaixar a marcha turca num arranjo para sinos, né? Então, eu gosto muito da Let It Go. Tá, mas você não vai conseguir, você não está dando aula para você está dando aula para crianças que têm realidades completamente diferentes, você tem objetivos diferentes, tá? Então, um dos erros do professor é isso, é querer que as coisas sejam do jeito dele, e não é assim, não é sobre você, né? É sobre a criança. Então, o que acontece? Você vai pegar aí uma melodia que seja simples, tá? Eu quero trabalhar a Nona Sinfonia de Beethoven. É uma música interessante, um pouquinho aí de música erudita, tá? E aí... Ok. Opa, você tem dois caminhos. Ou você vai chegar lá no seu teclado, no seu violão, não sei qual é o instrumento que você toca. Você vai tirar a música, como a gente costuma dizer, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó, ré, mi, ré. Tirou a sua música. Ou então, poxa, eu sou muito ruim nessa questão de intervalos, não sei, não vou conseguir tirar no teclado, o que é às vezes comum acontecer, mas a maioria dos músicos, né, dos professores de música, normalmente já conhecem, né, essa melodia. Aí você vai procurar lá no Google, lá, a partitura da Nona Sinfonia, e vai estar lá grafado na pauta, né, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó, ré, mi, ré.
primeira coisa, tem que estar em Dó maior, né, gente? Porque a gente está trabalhando com a escala de Dó maior. Os sinos são da escala Dó maior, a escala diatônica. Então, primeira coisa, a partitura tem que estar em Dó, né? O tom tem que ser Dó. E aí já fica uma dica, né? Para você pegar outras músicas, fazer arranjos futuros, precisam estar em Dó maior e precisam estar dentro de uma oitava. Isso eu acho que é o óbvio, né? Então, a gente precisa construir essa partitura, né, com a melodia, mas essa melodia ela precisa obedecer a esses aspectos. Primeiro, tem que ser uma melodia simples, uma melodia que não tenha muitas variações de altura, né? Uma melodia que esteja no tom de Dó maior e uma melodia que se enquadre em uma oitava, de Dó a Dó, para você começar. Depois você pode ousar em adquirir outros sinos com outros sons, mas isso aqui já dá pano para manga, você já consegue fazer um trabalho excelente com eles. E aí você vai construir, né, a sua partitura a partir disso. A gente estava numa sinfonia, mi, mi, fá, sol, sol, fá, mi, ré, dó, dó, ré, mi, ré, ré. Já tenho aí a minha primeira frase, né? E aí você vai pegar, você tem dois caminhos, tá? Ou você vai fazer, de fato, uma partitura com as notas, né? Você pode escrever um cartaz, pegar um cartaz, né? Assim, pode pegar uma cartolina, um papel 40 quilos, desenhar as pautas, tá? E escrever de fato, como tá aqui no livrinho, né? Você pode escrever, colocar a clave de Sol lá, assinada na segunda linha, e escrever utilizando as figuras de som mesmo, como é a música, tá? Por isso que eu falo de músicas simples, com rítmica simples, com intervalos simples, e ali você vai escrever mi, mi, fá, exatamente como a partitura com as cores dos sinos, tá? Você vê que tá tudo pintadinho aqui. Então, com as cores, se eu coloquei lá o Mi, ele pode ser um Mi semínima mesmo, mas um Mi semínima amarelo, tá? Você pode escrever lá a mínima, quando for mínima, mas com a cor que tem que ser. Pode ser uma mínima, mas com a cor que tem que ser, né? Do sino em questão, da nota em questão. Então, aí você vai fazer a sua partitura colorida. E aí você já vai poder, isso para uma turma mais envolvida, que já conhece a clave de Sol, que já conhece a pauta, que já conhece a semínima, que já conhece a mínima, que já conhece de Dó a Sol nas suas linhas e nos seus espaços, né, correspondentes, tudo isso, uma turma mais avançada. Agora, se você já quer criar esse contato visual, né, uma pré-notação musical, que é o que a gente chama, aí você pode também utilizar um cartaz fazendo ali uma pauta, né? Pode ser uma pauta sem a clave de Sol e você vai recortar aí pedacinhos de feltro, né? Como tá aparecendo aí na imagem, pedacinhos de feltro para cada nota, né? Bolinhas, tá? Bolinhas. E aí você vai colocar as cores, você pode dentro dessas bolinhas escrever ou as cifras, né, C, D, E, F, G, A, B, ou você pode também escrever o próprio nome da nota dentro, Dó, Ré, Mi, ou não precisa escrever nada, se você não quiser também não escreve nada, porque as cores elas já falam muito mais do que qualquer outra coisa, né? As crianças associam o Dó ao vermelho, não tem jeito. E aí você vai escrever, ou você vai recortar essas bolinhas com cada cor, né? Você vai ter várias bolinhas vermelhas, várias bolinhas laranja, várias bolinhas amarelas, várias bolinhas verdes de todas as cores. Aí você vai ter a sua pauta lá, tá? E ali você vai montar Mi, Mi, Fá, Sol, Sol com as bolinhas, duas bolinhas amarelas, Mi, Mi, Fá, uma bolinha verde, Sol, 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 duas bolinhas azuis claras, Fá, Mi, Ré, Dó, na sequência, né, correta das notas, mas sem clave de Sol,
sem ser semínima, sem ser a mínima escrita, não, só as bolinhas. E ali eles já vão ter uma noção de organização dentro de um espaço, tá? Organização. Aí você já está preparando eles para futuramente a questão da divisão de compassos e etc, tá? Então, você construiu ali, pode ser no cartaz, como eu disse, com a pauta desenhada, e você coloca ali as bolinhas. Você pode desenhar também as bolinhas, pintar as bolinhas, fazer uma partitura fixa, né? Eu acho legal você ter coisas móveis, né? Coisas que você consegue aproveitar em várias aulas. Se você fizer um cartaz, por exemplo, e grafar ali, escrever ali a Nona Sinfonia, vai ser limitado porque vai ser fixa aquela partitura. Agora, se você tem de repente aí tem um quadro da escola, né? E aí você tem essas bolinhas que eu falei de feltro ou de emborrachado, né? Com algo que colhe atrás, né? Você consegue criar essas sequências, né? Essas partituras ambulantes, né? De várias maneiras e o tempo inteiro. Você tem que ter várias bolinhas coloridas, porque aí você monta as melodias que você quiser, tá? Aí você montou lá a sua partitura de alegria, né? Mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó, ré, mi, ré. Mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó, ré, mi, ré, dó. Parte A da música. Olha que legal, eles aprenderam nessa aula a parte A da Nona Sinfonia de Beethoven. Você coloca um violão, um ukulele acompanhando isso, ou então o próprio teclado se você tocar, ou então você baixa aí algum playback no YouTube, e aí você já consegue fazer uma apresentação só não, né? Só isso tudo, né? Com essa primeira frase, olha só que lindo da Nona Sinfonia de Beethoven, né? Isso sem ter falado em pauta, sem ter dado aula sobre localização das notas na pauta, etc, tá? Isso com uma turma mais nova, né? Agora, se você já tá realmente com uma turma de 8 anos de idade para cima e que já conhece, já conhece ou você está introduzindo a notação musical propriamente dita, com claves e pauta e notas e valores, e mínima, semínima, etc, e semibreves e pausas e muitas coisas, muitos sinais, aí legal, você já consegue, aí fica muito mais divertido você introduzir esses sinais, essas ferramentas, né? Como disse lá o Rubem Alves, essas ferramentas, né, que vão nos ajudar na execução da música. E aí você pode fazer isso colorido, as notas coloridas, etc. E aí eles vão começar a ler, né? E o resultado disso vai ser muito bacana, muito bacana. Então hoje nessa aula você aprendeu um pouco, né? Nós, na verdade, refletimos um pouco, não que você não saiba, mas você refletiu um pouco comigo sobre a importância da musicalização no desenvolvimento da criança, como esse trabalho é muito utilizado nas escolas, o porquê que esse trabalho é muito utilizado, porquê que as pessoas se encantam tanto com música e fazem questão de que nas escolas tenha música. Vimos também a questão dos sons musicais, da escala musical, né, da altura dos sons. Vimos esse conjunto de sinos, que é uma possibilidade muito viável para você trabalhar com suas oficinas, com as suas turmas de música, né? Vimos que cada sino tem as suas cores correspondentes. Falamos um pouquinho sobre algumas possibilidades, né, algumas atividades que você pode desenvolver com eles sobre sons consonantes, dissonantes, sons que combinam, sons que não combinam. Falamos um pouquinho também sobre pré-notação musical, sobre notação musical propriamente dita, e eu dei aqui uma dica aí para você construir suas partituras, né, de tanto a pré-notação musical, onde você não precisa exatamente de todos os sinais gráficos, apenas
das cores, né, das bolinhas coloridas, e de fato uma partitura com todos os sinais, onde você pode estar utilizando quando já se tem o objetivo de inserir a notação musical, a leitura musical de fato, com os sinais, né, corretos aí da escrita musical, né? Então essa foi a nossa aula de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, eu peço por favor, que deixe um like demonstrando, né, a sua gratidão aí pelo conteúdo, se inscrevendo no canal porque a gente vai ter mais vídeos, e também eu peço para que você deixe sugestões, né, de temas, né? Nós falamos hoje sobre os sinos, mas de repente você tem outras ideias. Eu gosto de trabalhar com canto, eu gosto de trabalhar com a parte rítmica, com percussão. Deixa aqui a sua ideia e a gente pode pensar aqui em fazer um vídeo e a gente vai estar crescendo junto, trocando ideias, trocando informações. Isso é muito bom porque as crianças e todas as pessoas que estão envolvidas, né, nesse processo com a gente, musicalização, vão ganhar muito, vão crescer muito, e a gente cresce muito musicalmente, socialmente, quando a gente desenvolve todas essas ideias, coloca isso tudo em prática. Então, um beijo para vocês, não se esquece aí de dar aquele like de gratidão e se inscreve no canal para mais vídeos.